Fala, rapaziadinha, beleza? Rapaziada, vamos lá. É passível, é possível utilizar a ESA como um concurso de escada. Nem todo mundo pensa em fazer isso, tá? Muita gente aí pensa em ficar na carreira das armas, quer ser sargento do exército, nasceu para isso. O cara pô, ele se olha dentro da carreira e se vê realizado, isso é ótimo. Até porque ele vê ali uma progressão salarial mais para frente, vê que o subtenente não ganha tão mal assim. Se ele for um cara ali que fizer uma carreira boa, ele vai poder chegar a capitão, quem sabe se aposentar mais cedo. E claro, a gente trabalha com as regras que existem hoje. Eu tenho aqui minhas ressalvas quanto a isso. Eu acredito eu, que não vamos manter em 35 anos de serviço. Vai ter logo uma idade limite, igual tentaram colocar aqui para poder se aposentar, já tentaram colocar, não passou, mas eu acho que no futuro isso vai existir, até porque a população está começando a envelhecer, a morrer mais tarde. Então está ficando muito tempo, a quantidade de pessoas mais idosas está aumentando e a qualidade de vida também dessas pessoas, elas estão melhorando, tipo assim, elas não estão ficando doentes mais, a ciência, a medicina está melhorando, então isso acaba tendo muita gente para sustentar dentro da aposentadoria. Você tem que entender um pouquinho de economia para pensar nisso. Então eu acho que os militares não vão ficar de fora disso, eu acredito que sim, a gente vai aumentar aí o tempo de serviço, enfim. Mas mesmo assim tem cara que olha para isso e diz, cara, eu me vejo militar pro resto da vida. Eu olho para isso aqui, eu vejo que quando eu vi que o segundo sargento não trabalha igual o terceiro sargento, é diferente. Não é que ele trabalha mais ou menos, mas é diferente. E esse trabalho diferente dá para manter na vida. O primeiro sargento, a mesma coisa, o subtenente, a mesma coisa, o QAO, mais ainda. E assim você vai olhando para a carreira, depois que o cara entra, o cara olha para a carreira e vê que não é também esse mar de espinhos que o pessoal fala. Por quê? O mar de espinhos está na fase de terceiro sargento, né? Mas vamos lá. Mas para você que quer pular de carreira, igual é o meu caso, eu hoje estudo para pular de carreira, será que o concurso da ESA, ele é o suficiente, ele ainda é válido como um bom concurso de trampolim? Em primeiro lugar, você tem que entender que hoje você sai com nível superior. Na minha época, sou antigo pra caraca, né, velho? Na minha época, não saía com ensino superior, tá? Então, você, além de fazer o concurso da ESA, você tinha que fazer uma faculdade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você consegue fazer, você sai com nível superior. Então, você saindo do concurso da ESA, você já abre diversas portas no primeiro dia, no dia de formado, o dia lá que a fada madrinha vem e coloca uma divisa de terceiro sargento em você, você já pode fazer ali um concurso público, já pode assumir um concurso público. Eu já falei isso aqui outras vezes aqui para vocês. Você que está estudando para a ESA, não deixem de fazer concursos para outros concursos de nível superior. Eu sei que você não está estudando informática, eu sei que você não está estudando contabilidade, eu sei que você não está estudando noções de direito, que são matérias que geralmente caem nesses concursos. Mas, se você tem um dinheirinho ali a mais, cara, faz ali, você vai ficar mal classificado, não tem problema, é até bom que você fique mal classificado, para, se você for chamado, ser chamado depois que acabar a sua formação na ESA. Então foca na ESA, mas com esse estudo da ESA você já faz esses vários concursos. Além disso, já falei isso em outros vídeos, faça também vestibular, faça EA, faça todos os concursos aí de nível médio que aparecerem. Beleza? Foca em um, mas faz os demais. Inclusive, se você tem idade, faça SpaceX, faça AFA, enfim, daí eu não preciso nem falar disso aí, eu já falei em outros vídeos, que daí o seu foco tem que ser realmente para oficial. Mas o concurso da ESA serve ou não serve para trampolim? Em primeiro lugar, você precisa de tempo para estudar. Isso é muito óbvio. Nenhum bem é mais escasso que o tempo para nós. E eu cansei de falar aqui que é normal bater 100 horas trabalhadas numa semana como militar. Só que essas 100 horas trabalhadas, o pessoal olha para isso e se assusta. E diz assim, pô, 100 horas trabalhadas, não tem como estudar de jeito nenhum. Tem, cara. O dia que você tirar um serviço, você não tá 24 horas totalmente fazendo algo. Tipo assim, pô, eu preciso fazer isso aqui às 24 horas. Não, às vezes 24 horas você tem que fazer coisas em determinado momento do seu dia, no serviço é um exemplo, e tem aquele período de tempo, às vezes até um grande período de tempo em que você não precisa fazer nada, você só tem que ir lá, fiscalizar, dar uma olhada como é que está ocorrendo o serviço, orientar o pessoal. Às vezes, se você estiver como comandante da guarda, você vai ficar lá na guarda o tempo todo, então conforme as coisas vão acontecendo no batalhão, você vai fazendo as funções do comandante da guarda, mas por muito tempo você fica sentado, por exemplo, numa cadeira, estou dando exemplo do comandante da guarda,
fica ali sentado na cadeira, olhando as coisas acontecerem, vendo se o soldado está fazendo o serviço dele, se o cabo está fazendo o serviço dele, olhando de perto o que está acontecendo, fiscalizando. Isso não significa que você vai ficar as 24 horas fazendo algo. Então, você fica a maior parte do tempo sentado numa cadeira, em cima de uma mesa. E adivinha, você só precisa para estudar. É igual treinar. Você só precisa do chão para fazer flexão, você só precisa da rua para poder correr. A mesma coisa para ajudar. Você só precisa de uma cadeira e de uma mesa, velho. E às vezes nem isso. Cansei antes de meus móveis chegarem aqui em casa. Vocês sabem que eu fui transferido. Acabei de mobiliar a casa aqui. E antes de meus móveis chegarem aqui em casa, eu estava estudando no chão. Eu sentava no chão, enfim. Mas a questão é que lá, você é militar, você não vai sentar no chão, né? Você vai, você só precisa de uma mesa, de uma cadeira, leva o seu livro, leva o seu tablet, leva o material que você tem e vai estudar. É o que eu faço e é o que eu faço sempre. Então eu sempre estou com o meu livro, sempre estou com o meu notebook, até porque eu trabalhava no setor de licitações lá no BIS nos últimos 3 anos, então eu já tinha que trabalhar no computador, então era muito fácil para mim. Eu estava trabalhando quando não tinha nada para fazer, é nesse momento em que eu não vou ficar aqui rolhando, conversando com o pessoal, trocando ideia, até conversava bastante, mas lá para a Copa o tempo todo, vou lá tomar um café o tempo todo, não. Então era um momento que eu, fonezinho de ouvido, estudava. Aí do nada, apareceu alguma coisa para fazer, eu ainda com fonezinho de ouvido, já era acostumado a trabalhar com fone de ouvido, para o pessoal não me incomodar, porque licitação precisa de muita concentração, então eu ficava lá estudando e trabalhando. Gabriel, mas muita gente não vai para esses setores, não vai para licitação, e beleza, eu entendi que dá para estudar enquanto estou de serviço, mas provavelmente eu vou para um pelotão. Sim, de fato, os meus 3 primeiros anos foram em pelotões, um na companhia de recruta, inclusive, dando instrução, e os outros 2 anos foi uma companhia operacional sendo empregado o tempo todo. Então, no primeiro BIS, a gente era empregado o tempo todo, ia para fora o tempo todo. Então, quando eu estava no batalhão, quando eu não estava sendo empregado no terreno, eu e meu GC, né, eu ficava no pelotão ou ficava na sargenteação. Eu tinha ali uma certa amizade com o sargenteante e eu ficava na sargenteação, até porque tinha ar-condicionado na sargenteação, e Manaus é calor pra caramba, e eu ficava lá estudando, cara. Então, às vezes eu ficava no pelotão também, às vezes precisava da minha presença no pelotão e eu ficava estudando. Quando aparecia algo para fazer, tem que fazer tal coisa, tem que dar uma instrução disso, tem que fazer, enfim, eu ia lá e fazia, sem problema nenhum. Fazia minha função, tava lá junto com o cabo, com o soldado, mas o tempo que eu tinha, eu estudava. Agora, Gabriel, então quer dizer que eu consigo sim estudar bastante? Depende. Você tem que se adaptar. O militar, ele é adaptável. Então, se você pensa que você vai sentar num escritório, que você, não, para eu estudar, não pode ter barulho, ninguém pode falar comigo, eu preciso ter um silêncio absoluto, eu preciso cronometrar. Se você é cheio de frescura para estudar, e sim, eu sei que isso é importante, que isso vai aumentar a qualidade do seu estudo, eu sei disso tudo. Mas se você só consegue assim, sinto muito, cara. Ou você se adapta, ou você perde. Daí não é para você, porque dentro de um pelotão vai ter gente conversando. Dentro dessa iniciação vai ter gente conversando, até porque o pessoal tá trabalhando, o pessoal tá fazendo as funções deles lá. Você não vai mandar todo mundo ficar quieto. Se você for um cara assim, você é muito babaca. Você vou mandar todo mundo ficar quieto porque eu quero estudar. Pelo amor de Deus, você tá num ambiente que não é um ambiente de estudo. Você só tá aproveitando um momento onde não há trabalho, não há funções a fazer. Então você não tem nada para fazer ali naquele momento. Às vezes vai ter daqui meia hora, daqui 1 hora, daqui 15 minutos, e às vezes as pessoas vão falar diretamente com você. Então você tem que parar o texto, por exemplo, se você está lendo, você tem que parar o texto e conversar com a pessoa, e falar com a pessoa, e trabalhar, e parar para fazer alguma função. Aí você tem que parar a videoaula que está no seu celular, está no seu tablet, está no seu computador, e você vai fazer o que você vai ter que fazer. Ah, Gabriel, mas assim eu vou perder a concentração. Cara, sinto muito. Se você não se adapta a isso, eu sinto muito. Eu, por exemplo, costumava ir até para shoppings, porque às vezes na época que eu tava solteiro e tal, não tinha o que fazer, eu ficava em casa sem fazer nada, pegava um livro e ia estudar no shopping, cara. Tem noção disso? Tipo assim, não, mas no shopping tem um place to work lá. Não, cara, eu estudava num café super movimentado, o pessoal falando pra caramba, e eu ia pra lá pedir um cafezinho só pra eu poder sair de casa, dar uma esparecida, e ficava estudando dentro do shopping, com aquela barulheira. E o pessoal me criticava pra caramba. Cara, até parece, você só leva livro só pra se mostrar, porque não tem como estudar no shopping. Tem como, cara, você tem como estudar com barulho, você tem como estudar com várias pessoas falando. Depende de você treinar seu cérebro. E aquilo que eu já disse em outros momentos, o seu cérebro, ele é um músculo. Mesma coisa do cara que vai fazer ali as suas
20 repetições, 12 repetições no supino com 10 quilos, com o tempo ele não vai mais fazer com 10 quilos, vai fazer com 15, com 20, ele aumenta a intensidade, ele começa a ficar mais forte. O cérebro é a mesma coisa, quanto mais você estuda, mais você se coloca nesses ambientes, também mais adaptado você vai ficar, beleza? Então, cara, é possível sim. Eu já vi, e para terminar aqui o vídeo, acho que com uma certa chave de ouro, pessoas que eu já vi sendo aprovadas para outros concursos, mesmo sendo sargento do Exército. Eu já vi o cara sendo aprovado para PM de todas as PMs que você imaginar, eu já vi. Desde PM de Santa Catarina, que paga bem, PM do Distrito Federal, tem cara da minha turma, PM do Nordeste, que eu não lembro qual estado, mas é lá do Nordeste, cara da minha turma também. Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, cara lá do meu batalhão. Polícia Federal, Polícia Civil de Minas Gerais, parceiro meu da minha turma, foi aprovado também, e todos eles fazendo isso que eu estou te dizendo. Momentos vagos do batalhão eu vou estudar, em casa eu vou estudar, momentos vagos do meu batalhão eu vou estudar, beleza? Outros casos, e aí vem os dois chaves de ouro, 2 auditores fiscais, cara, 2 auditores fiscais sargentos do Exército, tá? 2 auditores fiscais, um instrutor do NPOR e... mas ele era instrutor do NPOR. Cara, instrutor do NPOR não fica a vida inteira como instrutor do NPOR, não. Ele começou a estudar há muito tempo e ficou um bom tempo ali como sargento de infantaria, inclusive no primeiro BIS e no 7º BPE. O cara serviu nesses dois, do 7º BPE ele foi o primeiro BIS. Cara, a quantidade de trabalho que tem nesses batalhões é absurda. E o cara passou para auditor fiscal. O outro passou para auditor fiscal também, lá do primeiro bicho. O cara, 3º sargento, só que daí ele era de intendência, fez contabilidade. E todos eles da época que tinham que fazer alguma faculdade. O primeiro eu não sei qual faculdade ele fez, mas o segundo ele fez contabilidade antes de fazer o concurso. Então, cara, o cara assim, sensacional, são cases de sucesso, como diz o pessoal aí da administração. São casos assim que demonstram pra você que é possível, cara. Agora, se você é cheio de frescura, sinto muito. Você vai passar na ESA e você não vai mais fazer mais nada, porque você não vai parar muito tempo em casa. Claro que conforme você vai ficando antigo, a vida vai ficando um pouco mais fácil, né? As funções vão ficando mais técnicas e menos, o que a gente chama de boca podre, né? Então você vai tendo mais tempo, só que você não tem tanto tempo em casa, assim. Você também tem que se dedicar à família, se você tiver família, claro. Mas é possível sim, cara, é possível. Inclusive todos os cases que eu falei aqui, somente só o da Polícia Civil de Minas Gerais que não era casado, o resto todos eles casados, o auditor fiscal lá, o primeiro que eu falei, casado com filho, tá? Então é possível sim, e eu vi isso no batalhão mais pegado que tem do Exército, um dos mais pegados que tem no Exército, que é o primeiro BIS, que é absurda a quantidade de trabalho que tem lá. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de comentar que tipo de vídeo você quer ver aqui. Que esse vídeo aqui é oriundo de um comentário. Na verdade, o cara deu o posicionamento dele, eu discordei um pouco. Respeito e agradeço pelo comentário. É um sargento aí também, segundo ele, ele é formado na ESA também, e ele disse que não era possível, porque você não tem tempo e tal. Aí aqui vai uma visão minha, você pode acatar ou não, beleza? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.